Gabi, tá tudo certinho aí? Tá tudo bem aí? Oi, gente, boa noite. Tá sim, Laís, tudo certo. Ah, beleza. Legal. Valeu, Gabi. Então, gente, boa noite. O meu nome é Laís, eu estou como coordenadora do Parlamento Mundial da Juventude, no Brasil. E nós estamos com alguns projetos nesse ano, e um dos nossos projetos internacionais esse ano, que são os projetos do Núcleo Nacional, é o projeto do muralismo na América Latina, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui. Muito obrigada por estarem participando e vamos começar aqui a nossa apresentação, porque também hoje, sexta-feira, 7 horas da noite, né? É melhor agilizar as coisas. Oi, Laís. Vê se o meu perfil tá aparecendo meu nome ou se ele tá aparecendo convidado De quem? pelo aplicativo. Maiara? Loguei pelo meu e-mail. É você, Maiara? Eu não tô vendo, eu não sei. Eu vi aqui o microfone que foi ativado e está como usuário convidado para mim. Eu não sei quem é. Eu acho que era a Maiara. Mas aí, respondendo a pergunta dela, está como usuário convidado. Beleza, então, bom, deixa Maiara, assim, Maiara já faz parte da organização, então, vamos lá. Bom, gente, o Parlamento Mundial da Juventude é uma organização que a gente trouxe para o Brasil em 2021, e que a gente tenta sempre fazer os projetos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, pelas ODSs, e ele tem algumas metas específicas, como empreendedorismo, democracia e desenvolvimento sustentável, né? Na verdade, são metas bem amplas, né, e que se encaixam em muitos projetos diferentes. Atualmente, pode passar, Gabi. Atualmente a gente está em 4 estados diferentes no Brasil, mas realmente tem gente de outros estados que podem estar aderindo também esse ano. A gente ainda está fazendo essa reorganização. E 2023 é o nosso segundo ano como projeto de extensão da UNB, e a nossa coordenação é dividida na coordenação geral, no projeto de comunicação. Então, a coordenação geral responsável por fazer esses links com os projetos externos, com o pessoal, possibilidades internacionais e tal, e também dar uma ligação em relação aos núcleos, né, aos diferentes núcleos, especificamente ao núcleo aos delegados, né, que a gente tem dentro do parlamento. A gente tem os delegados, que são são as pessoas responsáveis pela criação e pelo estabelecimento dos núcleos nos estados, né, e a gente tem os executivos, que são as pessoas que trabalham com comunicação, com projeto e tal, que trabalham dentro que trabalham dessa delegação, né, que a gente chama dessa delegação estadual. Então, dentro disso, dessa delegação e tal, é assim que funcionam dentro dos estados, e no geral a gente funciona assim, né, com o projeto, comunicação e a coordenação geral. O projeto, no caso, lida com os projetos nacionais, né? Então, a gente tem diversos projetos sendo desenvolvidos nos outros estados, então são esses projetos que a coordenação de projeto normalmente lida, mas quando a gente tem projeto internacional também, eles se integram de outras formas. E a comunicação é responsável pela questão das nossas redes sociais, pelo envio de e-mails e toda essa questão também. E é basicamente isso, em resumo, o que a gente tem de estrutura para o parlamento. Pode passar, Gabi. Bom, dentro do Nacional, né, do Núcleo Nacional, a gente tem 2 projetos principais, que é o Muralismo na América Latina e o intercâmbio cultural com jovens russos, que a gente vai fazer com a Universidade de Ulyanovsk, na Rússia. Pode passar, Gabi. E o projeto de muralismo, eu acho que vocês já viram, né, Pode passar, Gabi. Gabi? Bom,
E aí a gente tem aqui o projeto de integração latino-americana por meio do muralismo, que é o projeto em que vocês se inscreveram, né? A gente tem por objetivo falar de política e arte na América Latina por meio de oficinas e formações com artistas latino-americanos, professores da UNB, mas também com oficinas integrando vocês, que são voluntários também, né? E no final a gente vai fazer exposições tanto na Casa da América Latina, quanto quanto em diferentes escolas. O nosso objetivo é espalhar essas artes por outras escolas e tal, e por outros locais também. Pode passar, Gabi. Bom, a gente vai ter 3 formações executadas por 3 artistas dos países da América Latina, são exposições que podem acontecer ou na CAL, ou na Casa Niemeyer, ou no Mejódromo, né? Exposições em escolas públicas e bibliotecas parceiras da CAL. A gente vai ter atividade na Semune e depois, ao final, a gente vai fazer o relatório. Porém, eu gostaria de colocar isso mais claramente numa temporalidade para vocês, né? Então, esse mês a gente começa fazendo, a partir da semana que vem, a gente começa fazendo a divisão dos trabalhos, né? E o preparo das atividades para junho e julho. E aí a gente vai ter que, em junho, o nosso objetivo é ter palestras sobre arte política e que em julho seja a preparação da Semune, né? O que a gente vai ter na Semune? A gente vai ter uma oficina presencial do Olfer, que é um dos 3 artistas dos 3 artistas da América Latina que a gente convidou. Então a gente tem 3 artistas diferentes, um do Peru, um da Argentina e um do México. E nessa formação do Semune, né, durante o Semune, né, a gente vai ter essa formação presencial do Olfer, que é o artista do Peru, e a gente vai ter também formações teóricas virtuais durante a Semune. Na verdade, antes da Semune a gente vai ter a formação teórica e durante a Semune a gente vai ter oficinas que seriam integradas por vocês, no sentido de que as pessoas aqui que têm experiência com grafite, com muralismo, terão essa oportunidade de desenvolver a oficina a partir do que foi visto junto aos artistas e com outras pessoas que seriam selecionadas ali e tal para participar da atividade, né? E que mais? E aí, basicamente, é isso que a gente vai ter para a Semune, né? E aí, por isso a gente precisa de uma preparação em julho para a Semune, né? E aí, na Semune em julho e em agosto, eu acho que seria as férias, por isso a gente não colocou nada. Em outubro, a gente pensou em fazer oficinas voluntárias. Então, a gente viu que vocês têm muito. Todo mundo aqui, a maioria das pessoas aqui tem uma atuação artística, né? Então, a gente colocou aqui em outubro que vocês poderiam expressar isso por meio de oficinas em outubro. Quem tiver interesse, né? E em novembro a gente faria a exposição em escolas e a preparação do relatório. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ter essa preparação, ter ter essas oficinas, primeiramente virtuais, com os artistas, com os outros 2 artistas. Então, o artista do México e o artista da Argentina seriam virtual, para depois que a gente terminar isso, a gente passaria para a Semune no presencial. E seria basicamente isso, apesar de que a gente está com mais uma possibilidade também com o pessoal de outro projeto de extensão de RPG, em que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, e não é algo fechado, fazer uma vez por mês uma ação que incluísse o muralismo dentro do RPG, a partir do grafite e tal, e que essas obras feitas pelos alunos também, que seriam feitas pelos alunos de escolas públicas, né? Também poderiam ser expostas, né? Ao final do ano, quando a gente teria essa exposição. Pode passar, Gabi. Daqui a pouco eu vou abrir para questões, tá, gente? Eu só quero terminar aqui a exposição rapidinho.
Bom, eu acho que vocês já, quando vocês se inscreveram, vocês viram o que vocês fariam, né, como parte de cada núcleo. Porém, eu acho que é importante reforçar aqui também, e de qualquer forma a gente também vai conversar mais com vocês e abrir um pouco mais isso também depois. Então, a organização seria a organização das atividades mensais, horários e confirmação com os artistas e a questão dos formulários, né? A comunicação seria muito útil que vocês soubessem pelo menos um espanhol médio, intermediário, né? Enfim, comunicação entre os participantes durante a realização do projeto. Então, no caso aqui, vocês, como parte da comunicação, não ficariam responsáveis por fazer card ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente já faz isso no nível nacional, então isso não seria necessário. Mas é comunicação no sentido de comunicação mesmo, né? Comunicação de base, comunicação com os artistas, comunicação com os colegas, tradução, é isso. Pode passar, Gabi. E aí, o projeto seria fazer essa pesquisa sobre o muralismo, a organização das atividades também, né? Porque a gente vai precisar bastante expografia, essa questão de realizar as exposições, né? Que a gente vai precisar bastante, mais ou menos por novembro, que é o objetivo a gente fazer as exposições em escolas, mas também na Cal. Pode passar. Bom, e agora, primeiro, antes da gente entrar para as questões específicas que vocês têm, a gente gostaria que vocês se apresentassem. E aí eu digo para não colocar as questões específicas para a gente demorar menos tempo nisso, né? Então vocês vão, se apresentam, anotam as questões que vocês têm, e aí depois a gente abre para questões rapidinho, porque assim todo mundo se apresenta, todo mundo tem o seu momento de falar, e aí a gente passa para esse outro momento que é o momento de questões. Então, assim, eu acho que fica mais organizado e a gente vai mais rápido também com a apresentação. Então, quem que gostaria de começar se apresentando, gente? Alguém? Posso falar? Pode ir. Boa noite, meninas. Não sei se tem algum rapaz aqui, mas boa noite para todo mundo. Meu nome é Júlia Tavares, eu sou aluna do LEA, trabalho com produção desde antes de entrar na UNB, há uns 5 anos atrás. Fiz História da Arte, estou quase me formando na História da Arte pela UNB, e me inscrevi no projeto, a convite, indicação da querida Adriana. E, assim, tenho um pouco de insegurança em relação ao meu espanhol, confesso, né? Não vou falar aqui que eu sou falante fluente do espanhol, porque não sou. Mas estou nesse processo aí, vou me esforçar para na hora que eu for requerida eu tá apta a cumprir as demandas. E eu gostaria de cooperar, assim, gente, eu sou pau para toda obra, quem trabalha com produção sabe, né? O que precisar acaba podendo chamar, mas é isso, assim, eu gosto de cooperar resolvendo pepinos, o que vocês precisarem de pepinos para resolver, é isso que eu faço, bem. Então, é isso. E também a minha outra dúvida é sobre as oficinas, mas isso daí em outro momento a gente fala. Bom, essa sou eu. Não sou muito artista, mas gosto muito de arte, estudo arte pra caramba. E é isso. Tem algumas afinidades, assim, com a questão do grafite, do muralismo, porque no decorrer da graduação em História da Arte foi um tema que eu abordei em algumas disciplinas. Tive contato bem próximo. Então, é isso. Pode falar a Gabriela aí, que deixou um comentário, Gabriela. Se você quiser, eu posso passar para você e você continua a apresentação. Então, gente, eu vou falar aqui. Não sei se você estava na hora, Júlia, mas eu estou comemorando o aniversário do meu irmão. Aí a gente está aqui no bar de última hora. Por isso essa barulheira toda. Mas eu sou a Gabriela, eu faço Relações Internacionais, também na UNB. E assim, eu gosto muito de política, e quando eu vi a proposta do muralismo para misturar, né, arte política, gente, me encantei.
entendeu? E é isso, tô esperando muito aí pra gente esse ano. A Mayara se apresentou no chat, então eu vou passar a palavra pra Rebeca. Peraí, rapidinho, antes de passar para a Rebeca, vamos só ler o que a Mayara falou. A Mayara, bom, ela só falou que ela tá aí. Eu não vi mais nada. Pode ir, Rebeca. Você tinha levantado a mão? Eu não vi. Alô? E aí, galera? Eu vou pegando nomezinhos aqui aleatórios, se vocês não. Vou me apresentar. Pode ser? Pode ser Paulo, né? Isso. Meu nome é Paulo Sérgio. Eu sou conhecido como Corujito no mundo do grafite. Sou morador de Santa Maria e eu estou estudando na UNB Teoria Crítica e História da Arte, que é o mesmo curso da colega, né, que ela está se formando. E eu tenho uma experiência muito grande, né, com pinturas de murais, tenho uma experiência muito grande com articulação com outros artistas. Então, quando eu vi, né, a temática, eu achei muito interessante, né? O movimento de muralismo mexicano é uma referência na história da arte, né? E eu tô aí para ajudar, né? Tenho experiência nessa área, né, de pintura, de articulação com a galera, mas também estou entrando mais também nessa área de produções de exposições, curadoria, essas coisas. Então, eu gostaria de estar muito presente nessa parte, né, de articular com os artistas e também estar ajudando, né, na expografia, nas coisas da exposição. E eu acho que é isso por enquanto. Muito legal, Paulo. E a galera que já se apresentou aqui. Júlia, né, que já se apresentou também, Gabi. E aí, gente, quem mais que gostaria de... Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Meu nome é Rebeca. Eu posso cooperar na parte do espanhol, apesar de também não achar assim que o meu espanhol ele seja tão nível assim, mas eu acho que eu posso melhorar, porque eu confesso que quando eu aprendi espanhol, eu não cheguei muito nessa parte de arte. Eu pesquisava mais em geral. Então, assim, talvez o vocabulário de arte em si eu não seja tão bom. Então, teria que melhorar nessa parte. Mas é nisso e eu gostaria mais de saber sobre o tema, né, do muralismo. Eu confesso que desde quando eu entrei, agora eu estou começando a estudar mais sobre isso e acredito que vai ser bem interessante. E eu faço TIA, sou de Teoria Crítica e História da Arte. Legal. Muito prazer, gente. Quem mais? Tá faltando a Marina, né? Oi. Falta a Marina. Oi, Marina. Oi, pera. Aqui. Então pode deixar. Tá dando pra me ver? Que eu tô pelo Safari, eu não sei. Deu certo? Pra ser sincera, como eu estou no celular, que meu computador não é dos melhores, eu não consigo ver, mas se alguém aí quiser... Não, tranquilo, então. Tá dando pra ver, sim. Pode falar. Beleza. Boa noite, gente. Eu sou Júlia Lemes, no caso. Eu faço comunicação organizacional na UNB também. Eu não faço muito de muralismo, assim, mas eu sou ilustradora digital e eu bordo e eu me aventuro pelas artes no geral, assim. Faço carimbo e estilogravura e costura. Então, tipo assim, tem sempre me metendo nas artes e... eu acho que eu posso ajudar na parte da comunicação e na organização do evento também, que assim, eu acho que na exposição, que eu acho que meu curso ajuda bastante nisso. E no que precisar, para falar a verdade também, assim, qualquer coisa que precisar é só chamar. Muito legal. E aí agora a gente tem duas pessoas como usuário e convidado. Eu sei que uma delas é a Mayara, mas eu não tenho certeza em relação à outra pessoa. Então, se essa outra pessoa quiser se apresentar também, gente, fique à vontade. Bom, Boa noite. Eu acho que ainda não me apresentei, vocês dá para ouvir?
Dá para te ouvir. Ok, boa noite, eu sou a Marina. Eu também faço teatro e eu já fiz alguns projetos na parte de exposição, então eu achei super interessante a parte de montagem e mesclar arte política, que é um tema que eu tento trabalhar bastante nos meus trabalhos. Então eu achei que mesclar tudo isso ia ser interessante. Acho que é isso. E meu espanhol é bem mais ou menos, mas dá para desenrolar. Vocês estavam ser super necessários durante durante todo o período, né? Mas especialmente nesse momento da gente pensar a questão da arte e a política juntos e nas oficinas não, né? Palestras que pelo nosso programa, né? Seria, eu acho que em junho, palestra sobre arte e política, seriam em junho. Em junho e julho, eu acho que seriam as palestras em arte e política. Então, mas assim, vocês já vão ser super necessários nesse momento, especialmente com a questão de pesquisa, né? Enfim. Então, muito obrigada, gente, a todo mundo aqui que falou. Tem bastante gente, maioria com experiência legal em relação a oficinas e tal, e a arte, a preparação e até mesmo expografia. Então, muito obrigada a todo mundo aqui que compareceu nessa nossa primeira reunião. E antes da gente fechar, a gente vai abrir para questões também. Então, eu tinha visto que a Júlia ela já tinha pedido no começo, né, para fazer alguma questão. E eu também percebi uma outra coisa, que é que a professora não se apresentou também. Então, eu acho que seria legal ela se apresentar. Acabei de levantar a mão aqui, Laís, assim, como assim? Gente, é prazer a todos que estão aqui. Eu estou coordenando, né, junto ao IB, o projeto de extensão, estou dando suporte para o Parlamento Mundial da Juventude. A Laís, a Gabriela e a Mayara vieram entrar em contato comigo para fazer esse projeto. Então, como eu sou extremamente apaixonada por arte, assim, eu já trabalhava com literatura antes e sou alucinada por artes plásticas, eu achei a proposta extremamente interessante, né? E essa ideia de dialogar com gente de diferentes lugares, diferentes cursos, para mim é o intuito realmente de uma universidade. E a ideia é que a gente trabalhe junto durante todo, assim, daqui até o final do ano para fazer isso acontecer. Né? Então, vocês vão contar com o meu suporte no sentido de estar lá também participando das atividades e, lógico, né, fazendo a parte de, digamos, ponte entre as coisas que vocês precisam e a UNB. E tem a figura também do Domingos, no caso, a Laís já até participou da atividade, vocês viram, né, assim, a foto com relação ao que foi o RPG hoje, então a gente vai trabalhar em conjunto também com os outros projetos que estão acontecendo na Casa da América Latina. Então, é uma coisa que a gente tem que articular durante o ano para fazer acontecer de uma maneira bem integrada, né? Então, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, né? E a gente vai conversando durante o semestre. Pronto, Laís, agora. Essa novidade, na verdade, que não estava no nosso programação, né? Que são as atividades integradas. Então, provavelmente, uma vez por mês, a gente vai ter essa atividade integrada, né? Lá na Cal, que foi o que a gente teve hoje. E aí a gente não convidou vocês justamente porque faltava a primeira apresentação, né? Então, na verdade, a gente convidou apenas quem já tinha alguma experiência com muralismo mesmo na prática, né? E o grafite e tal. E foi isso, assim, mas foi uma atividade bem interessante de integração, né? Então, primeiro começou com o pessoal do teatro, depois a gente teve o RPG e a gente terminou com um grafite em uma sala que já tinha nessa relação, e aí a gente fez uma relação dentro do RPG com o muralismo. Então, a história do RPG, ela era uma história sobre a América Latina, né? Então, os estudantes ali, eles eram artistas ou críticos, eles podiam escolher entre artistas ou críticos, né? O que foi bem interessante porque alguns deles não quiseram ser nem artistas nem críticos, alguns quiseram ser assassinos, enfim,
mas aí o pessoal foi indicando o melhor e tal, e aí no final do RPG, o que a gente teve foi primeiro uma atividade de desenho, e depois da atividade de desenho a gente teve atividade de RPG. Então, a gente teve 5 ou 4 grupos, cada um desses grupos representava um estado da América Latina diferente. Então, tinha Chile, Peru, Colômbia, enfim, tinham 4 ou 5 estados diferentes, né? E aí, conforme eles iam terminando, eles iam terminando esses desenhos, e esses desenhos eles eram para representar símbolos desses países, né? Conforme eles iam terminando esses desenhos, eles iam subindo com a gente para fazer o mural e pensar nessa questão do muralismo. Então, eu fiz uma introdução sobre a questão do muralismo, a integração com o grafite, e pedi para eles pensarem nessa relação, no que eles viram entre todos esses estados que eles estavam, né? Cada grupo foi para um estado diferente. Então, pensando no que eles viram ali no estado e tal, o que eles poderiam trazer de expressão pessoal para o mural ali, pensando em tudo que eles vivenciaram naquele dia. E aí foi essa atividade. Foi essa atividade que a gente teve, e eu acho que é provável que a gente tenha, conforme os meses passem, né, outras atividades assim também, todos os meses, uma vez por mês, eu acredito que era isso que eu estava conversando com o professor, e é isso. E é isso. E também eu acho que era legal falar também dessa parte do meu interesse, né? Pessoalmente, eu gosto muito de grafite, assim. Eu não tenho muita habilidade, mas eu gosto muito de mexer com spray e tal, e fazer os desenhos, isso é uma coisa que eu gosto. Eu também, não sei, eu sempre pego matéria no IDA, eu adoro o IDA. Então, eu sempre pego matéria tipo de desenho 1, escultura, gravura, essas coisas. Já peguei várias matérias assim. E continuo pegando, né? E vou continuar também, enquanto eu estiver na UNB, eu vou continuar pegando matéria no IDA, que eu acho muito interessante. Gosto muito de arte, também gosto muito de política, né? Então, eu acho que esse projeto realmente é como a Gabi e a professora já falaram, é um projeto muito apaixonante. Então, é isso. Quem mais que tem dúvida aí, gente, pode ir falando. Eu lembro que era a Júlia, né? Que tinha dúvida sobre as oficinas. A minha dúvida, assim, eu não sei se eu posso deixar para fazer essa pergunta daqui a uma semana ou 2, sabe? Mas eu vou lançar aí no ar. Porque eu fico pensando, assim, depois que as pessoas se apresentaram, então eu fiquei, uau, quantas pessoas do Tchá, gente, olha, estou muito feliz por vocês estarem aqui, viu? Acho que a gente tem mesmo que dar a cara a tapa, porque a gente fica lá no IDA e é muito esquecido o nosso curso. Então, acho que é importante. E aí, sobre as oficinas, era justamente assim, se existe alguma possibilidade da gente tentar encontrar um caminho do meio, às vezes, para tentar fazer uma coisa um pouco mais teórica, que seria aí, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou muito teórica, mas sem, claro, fazer a oficina virar uma palestra, sabe? Então, acho que a gente, assim, não é um monólogo, mas também não é uma coisa de mão na massa o tempo todo. Então, acho que ao longo aí que a gente for desenvolvendo as atividades, se seria possível a gente pensar num formato assim também com um caráter um pouco educativo, não sei se essa é a palavra que eu queria usar, mas com essa pegada assim também um pouco mais teórica, atrelado às práticas. E aí o Paulo, deixa eu ver se é isso mesmo, o Paulo Sérgio, por exemplo, acho que seria uma pessoa que talvez se interessaria também nesse formato pelo fato de ser estudante, né, da história, mas também está ativamente ligado aí às atividades práticas, né, relacionadas ao muralismo. Era isso. Então, eu acho que eu posso não ter sido muito clara, né? Primeiro a gente vai ter as palestras que vão ser sobre política e arte na América Latina, que é a parte teórica.
E antes da gente ter a parte prática, dentro das oficinas, com os artistas, a gente vai ter a parte teórica das oficinas dos artistas, né? Então, a gente tem 3 artistas, um artista no Peru, um artista na Argentina, e um artista no México, né? E esses três artistas, antes de ter a parte prática, a gente vai ter a parte teórica com eles, né? Então, eles vão apresentar não apenas o trabalho deles, mas também essa questão do muralismo mesmo. Então, assim, do meu ponto de vista, lógico que a gente pode conversar, mas do meu ponto de vista, isso seria algo que já estaria integrado dentro da pesquisa que vocês vão fazer, pensando nessas atividades teóricas que a gente vai ter com esses artistas. Então, dentro dessas atividades teóricas que a gente vai ter com esses artistas, vocês, como parte do projeto, poderiam muito bem fazer uma introdução sobre o muralismo, ou colocar alguma coisa mais teórica que você acha que seria interessante, né? Enfim, eu acredito que essa parte teórica ela se encaixa muito nesses 2 momentos. Na verdade, a gente tem até poucos momentos que são um momento de prática, né? Que é o momento da Semune, que vai ser o momento de colocar tudo na prática Semune vai ser o momento de colocar as coisas na prática, mas antes disso a gente já vai estar desenvolvendo essas oficinas, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essas oficinas dos artistas que vão ser teóricas, elas já vão estar como parte de extensão, no sentido de que elas já são oficinas, sabe? Parte da oficina é parte teórica, e depois tem a parte prática. Mas tudo isso faz parte da oficina. Então, a gente tem 3 oficinas, a gente já tem 3 oficinas diferentes, né? Com 3 artistas diferentes, e tem a parte prática, e a parte teórica e a parte prática, né? Então, eu não sei se você acha que seria suficiente, mas é uma coisa para a gente conversar também. Que eu acredito que a gente já tinha pensado assim nesse formato e, inclusive, essa questão da pesquisa, né, e da apresentação, seria muito útil que vocês fizessem e que a gente tivesse toda essa conversa com esses artistas, né? Então, mesmo sendo essa parte teórica, mesmo sendo uma parte virtual, ela não vai deixar de fazer parte do Semune e não vai deixar de ser importante também, né? Que conhecer, porque assim, presencialmente a gente só vai ter um artista, que é o Wolfé, do Peru, por enquanto. E então vai ser muito, muito importante que todo mundo participe desse momento, desse momento teórico com eles, né? Então, construir esse momento teórico com eles e construir a participação de vocês dentro desse momento teórico também é muito importante, né? Acho que é isso. Gabi, professora, gostariam de acrescentar alguma coisa? Maiara? Eu acho que o negócio todo é que a gente vai conversando agora, né, ao longo do processo também. Algumas coisas já estão definidas, Júlia, mas a ideia de trabalhar em conjunto é exatamente a gente poder trocar ideia. Então, assim, a gente vai ter esse contato com os artistas, eu acredito que eles também queiram fazer essa interação no sentido de contar com a ajuda de vocês para propor outras atividades também. Então, a ideia é realmente a gente ir incrementando essa primeira proposta ao longo do ano. Então, assim, acho que vai sair muita coisa boa daqui. Acho que vai ter muita ideia, assim, pelo perfil de quem se inscreveu e de que, assim, com o intuito que cada um tá, eu acho que a gente vai ter muita ideia bacana acontecendo. Mais do que a gente tem previsto ali, né? Né, Laís? Acho que vai sair mais coisa. Sim. Eu também acho. Mas também acho, mas assim, tipo, Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ai, eu acho que eu não posso ligar a câmera e o microfone. Que na hora que eu ligo a câmera eu não consigo falar, desculpa. Então, boa noite, gente. Eu sou a Maiara. Tava aqui na luta ouvindo tudo, mas eu não conseguia fazer meu fone funcionar. O microfone aqui. Não entendo o meu aplicativo. Acho que é que meu celular tá com a memória cheia. Mas. Então, eu sou a Maiara, faço parte da equipe do parlamento, do GIP, né? Para mim, o projeto Muralismo é incrível e fiquei muito animada de conhecer um pouco sobre cada um de vocês que estão entrando. Galera muito massa, muito, assim, cheia de habilidade, de dons que vão somar muito no projeto.
Eu acho incrível a ação, né, a história, o movimento muralismo e como as formas que os artistas atuam e tem uma movimentação política. Acredito que com esse projeto a galera vai aprender, trocar muito entre si com os artistas e ter muita oportunidade de poder levar a experiência depois para outros espaços, né? Ter esse conhecimento, aprofundar no conhecimento e poder aí, quem sabe, avançar em outras coisas, dar continuidade, né? Não necessariamente com a gente, mas como uma experiência que pode agregar em outros momentos da vida, né? Da atuação profissional. E eu desejo que vocês também se apaixonem pelo projeto e que a gente possa somar aí e arrasar muito nas atividades. Valeu, Mayara. Que bom que você conseguiu falar. E aí, gente, mais alguém? Mas, tipo, só respondendo a questão da professora, né? A gente vai agregando o que for possível fazer, né? Assim, porque a gente já tem todo esse cronograma que foi enviado para a Cal, né? E aí, tipo, a gente vai tentando se alocar dentro disso, né? Dentro do cronograma e das atividades que a gente já precisa fazer como parte do projeto que a gente precisa depois enviar o relatório, né? Mas e aí, quem mais, gente? Alguém mais gostaria de falar, sugerir alguma coisa? Então, uma sugestão que quando você falou em oficina, né, eu entendi mais ou menos que seria pintado alguns murais, porque eu acredito que seria interessante junto ter esse processo, né? Tipo assim, quando um artista vier, né, um mexicano, a gente ter algum local preparado, ver se integra ele fazer um mural, até aqui dentro da UNB mesmo, ou então ver se expande. Aí a gente veria, né? Mas eu não sei como tá, né? Porque já tá o cronograma já feito, né? Mas a gente pode ir conversando, né? Não, então, mas quando ele vier, o objetivo é justamente esse, é fazer oficina dentro da UNB, em algum espaço, né? Mas pelo que eu me lembro que a gente tinha conversado, a gente usaria outras ferramentas, né? Então, não necessariamente seria, por exemplo, numa parede ou alguma coisa assim, porque dessa forma a gente conseguiria levar para as escolas, né? E se fosse só dentro do espaço da UNB, a gente não conseguiria levar para outras escolas, e vocês, por exemplo, fazer oficina, né? E uma coisa que a gente tinha falado também, eu acho que seria em novembro, que era levar essas exposições para as escolas, e junto com essas exposições para as escolas, seria esse ensino, né, do que é o muralismo e toda essa questão também da história da arte, né? E, enfim, mas assim, Que eu fico pensando assim, né? Porque o muralismo, às vezes, ele é confundido muito com grafite, com arte urbana. E às vezes sim, oficina dentro do muralismo, assim, às vezes eu não consigo enxergar, porque é uma coisa assim, o muralismo mesmo é um trabalho, que ele tem uma narrativa por trás, e tem toda uma narrativa mesmo, assim, né, histórica para ter esse cunho sim, mesmo político da obra, né, que é diferente da arte contemporânea que a gente tem, né, que é uma coisa mais arte conceitual, né. E aí eu fico meio pensando, porque, tipo assim, um artista vem de longe, os grandes murais que as galera fazia, né, eram em paredes, às vezes em telas grandes, né? E eu acredito que poderia ser mais ou menos assim, porque tipo assim, dá uma valorização, né? Porque é uma coisa que vai ser muito importante. Aí talvez uma lateral de um prédio aqui da UNB, e esse artista vir fazer essa lateral para dar um impacto na comunidade, todo mundo ter acesso, né? E aí pegar uma fotografia desse mural e levar para as exposições na escola, que eu acho que seria mais interessante do que pensar em uma obra e essa obra rodar nas escolas. Tipo assim, acho que é uma logística assim meio complicada, né? Mas aí, né, vocês já também planejaram, né? Então, só uma não, isso ideia, também né? está aberto, só que o que a gente tinha conversado é que seria difícil conseguir esse espaço a tempo, né? Esse muro a tempo e fazer todo esse trâmite para a gente conseguir esse espaço, porque a bolsa, ou, enfim,
o projeto, ele está na Casa da América Latina, né? E o espaço que a gente pode usar é o espaço da América da CAL, os espaços das várias casas da CAL, né? A Casa Niemeyer e tal. Então, assim, o que a gente não sabe a gente tinha pensado que seria incrível mesmo ter um grande mural, um grande muro ali, mas tipo, em um grande muro ali, mas a gente realmente não sabe se seria possível fazer isso, né? Então, O painel alternativo, que o ideal seria ter essa parede, aí o painel vem como alternativa para poder viabilizar uma ação mais próxima. Então, já foi um ajuste para a gente tentar entregar algo próximo, né? E aí poder fazer uso dele em outros espaços, né? Tipo, para não ser só um painel que foi feito um dia e guardado para sempre. Aí não. Então vamos, se conseguindo fazer o painel, a gente leva para a escola, expõe, né? E usa como uma ferramenta para falar sobre o projeto e sobre o movimento do muralismo. Mas não é descartado, né? Uma parede bonita, algumas coisas, mas depende muito de conseguir um prédio, uma faculdade que tem interesse, algum prédio que um gestor tenha interesse já de ter essa ação. Se vocês conhecerem, já manda para a gente, né? Que ajuda muito. Que aí tem a questão de achar um prédio e correr atrás de autorização e ver a questão de custos, né? Então, até setembro a gente não consegue garantir isso. Então, a gente não já colocou direto no plano, mas aí é uma questão de tentar, né? Tentar a gente tenta, conseguir já é outra coisa e a gente já tem uma alternativa para poder entregar algo, né? Para o projeto. Mas se vocês conhecerem alguma ação, algum prédio, manda pra gente, compartilha lá, que aí vai ser super massa. E, inclusive, uma das primeiras atividades que a gente tinha colocado, né, Mayara, pelo que eu me lembre, era essa questão da pesquisa com embaixadas, de contatos mesmo, né? Então, essa era uma das primeiras coisas, assim, que era essa questão de procurar os contatos e tal, e tentar tentar outras alternativas também, né? Então, realmente não é uma coisa tratada, é só algo que... Hã? Alô? Ai, desculpa, é que minha internet oscila. Entendi. Não, pode falar, Mayara. Eu só ia concluir dizendo que é exatamente isso, assim, a gente está fazendo nesse formato porque é o formato que a gente tem certeza que consegue fazer e também é algo que a gente consegue utilizar como parte do ensino, que a CAU, ela tem essa questão do ensino, né? Então, ensino e escolas públicas. Então, a gente precisa levar isso para escolas públicas também. E conseguir levar essas exposições para escolas públicas seria, eu acho que incrível para esses jovens, né? Além de oficinas e tal, mas seria muito bom que a gente pudesse fazer isso também, né? Mas eu concordo que seria incrível ter um grande espaço ou uma tela bem grande, assim, seria incrível. Sim. Gente, quando vocês pensarem assim também em sugestões, se vocês puderem fazer uma pesquisa e trazer uma coisa mais assim de avançado, como eu posso dizer? Acho que eu estou ficando confusa no meu argumento, que é no quesito, eu conheço talvez uma escola que tem interesse de fazer um painel no muro, alguma coisa do tipo. E talvez eles tenham recurso, talvez, sei lá, onde eu estudei, onde eu já trabalhei, coisas do tipo, que aí a gente já consegue ver a possibilidade, né? Mayara, acho que você propôs que se já ter uma ação concreta relacionada à proposta, né? Tipo, você já ter feito alguma pesquisa prévia e, de repente, você já tiver contato que a gente possa fazer a partir dali, esse processo, né? Isso. Seria isso. Fonte, que aí a gente fica mais fácil pra gente. E a partir da semana que vem, do dia 8 ao dia 31, a gente tem esse preparo das atividades, né? A gente vai começar a preparar essas atividades com vocês, essas atividades de junho e julho. Então, basicamente, essas primeiras atividades, elas vão ser de pesquisa.
pesquisa para conseguir contato de professor, por exemplo, de TIA, que fale sobre arte política, pesquisa sobre com outros professores, por exemplo, da área da Maiara, área ambiental, mas que queira também integrar isso com a questão política, sabe? Embaixadas que a gente possa convidar para fazer parte de uma mesa de abertura depois em setembro. Tudo isso, todas essas pesquisas, assim, depois que a gente for conseguindo desenvolver, né? Vai ser útil também para quem sabe a gente conseguir alcançar esse sonho de ter um grande mural final, né? Então, só para explicar mais ou menos como que a gente pensou essa metodologia e esse cronograma. E aí, gente, mais alguma questão, mais alguma coisa? Alô? Acho que também é legal se vocês tiverem contato com conteúdo, com notícias, com informações ligadas sobre o tema e quiserem compartilhar no grupo para conhecimento, né? Seria massa também. Eu acho que o canal está disponível, né, gente, para a gente estar trocando, movimentando o grupo em temas relacionados ao nosso projeto Muralismo, né? Uma arte de movimento político. E depois a gente podia fazer um drive, né? Uma pasta no drive do parlamento para ir colocando todas as pesquisas e conversando também, né? Inclusive, uma outra coisa que a gente colocou no cronograma também era ver com vocês qual que era a data e o horário melhor para a gente ir marcando reunião, não só reunião entre a gente, mas também reunião com os artistas, né? Então, assim, vai ter muita oportunidade para a gente compartilhar todos esses conhecimentos e tal, que são muito importantes, né? E vocês estão aqui justamente por isso também, porque vocês têm um conhecimento incrível, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí, professora, quer fazer a fala de encerramento? Bem, acho que deu para tirar algumas dúvidas. Eu espero que vocês continuem, como a Maiara colocou, colocando, né, assim, mais informações a respeito do próprio movimento, sugestões, dúvidas que vocês tenham. O grupo está lá para isso e, assim, daqui para frente a gente vai se reunir com mais frequência para poder colocar todas essas ações, assim, realmente em prática. E, como eu tinha dito antes, e a Laís já falou, a Mayara também, acho que a gente tem tudo para dar muito certo, porque realmente foi um grupo bem eclético na medida certa, assim, no sentido de que cada um aqui, com a sua formação, acho que vai dar uma contribuição fantástica para o projeto. Então, acho que vai ser um grande sucesso mesmo, e espero encontrar todo mundo, né, assim, nas próximas oportunidades. Né? Então, sejam muito bem-vindos e a gente vai conversando assim ao longo dos próximos meses, semanas, enfim, a gente vai se ver bastante. Obrigada, bom gente. Final de semana para todo mundo, né? Bom final de semana, gente. Só para quem não está acostumado com o Skype, a gente precisa ir saindo do Skype, porque senão a chamada não encerra, tá? É só para avisar que se a gente não sair, a chamada não vai encerrar. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Boa mas noite. a gente precisava tirar um print, né?